Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei qual é o horário que vocês estão assistindo essa palestra, mas é com um prazer muito grande que eu venho aqui contar para vocês, conversar um pouco com vocês sobre bruxismo na infância. Meu nome é Beatriz Zamboni e eu agradeço o CONPED, o Congresso Online de Odontopediatria, por ter me convidado para falar desse tema que eu gosto tanto. Vamos lá, então. A gente sempre se pergunta, e é uma pergunta que a gente deve saber responder, tanto para os pais, tanto para a pessoa responsável que está com essa criança, que é o que é o bruxismo? O bruxismo, ele é um comportamento que é caracterizado pela atividade muscular, e essa atividade ela pode ser rítmica e não rítmica, e é influenciado diretamente pelo ritmo circadiano ou ciclo circadiano. E pode acontecer em vigília, que é durante o dia, ou durante o sono, e acontece em qualquer idade. O bruxismo ainda, ele é uma atividade dos músculos envolvidos na mastigação. Então, masseter, pterigóides, lateral, profundo, temporal. E ele é caracterizado pelo apertar ou pelo ranger dos dentes. Então, nem sempre os pais vão vir com uma queixa falando que a sua criança faz um barulho, que ela arranja os dentes. Muitas vezes o bruxismo está relacionado a essa tensão muscular, a esse apertamento. E a gente tem que se atentar bastante a essa informação. De acordo também com o momento da ocorrência desse bruxismo, ele vai receber o seu nome, nomes diferentes. Então, se acontece durante o dia, quando a criança está acordada, é chamado de bruxismo em vigília. Se acontece durante o sono da criança, é chamado de bruxismo do sono. E só explicando e contextualizando um pouco o que é o ciclo circadiano, que é importante a gente entender e saber um pouco sobre ele. O ciclo circadiano é o nome dado ao ritmo em que o nosso organismo vai realizar as funções ao longo de um dia. Então, o horário que a gente acorda, o horário que a gente dorme, o horário que a gente está disposto para fazer atividade física, o horário que a gente come, enfim. E esse elemento, né, tem uma influência muito importante relacionado à luz. Então, o elemento que mais exerce influência no ciclo circadiano é a luz. E a claridade do amanhecer, ela estimula a liberação do cortisol. Então, o cortisol é o hormônio que é responsável por nos deixar desperto, que nos dá a energia. E à noite, conforme a luz vai abaixando, conforme o dia vai se transformando em noite, a gente começa a produzir melatonina, que é o hormônio que induz ao relaxamento e induz ao sono. Guardem essa informação, que já já a gente vai discutir isso lá na frente, sobre o porquê que o bruxismo pode estar relacionado com problemas no sono. Só que, além da gente saber, né, o que o bruxismo é, como ele acontece, a gente tem que lembrar do aspecto de normalidade. O que é normal? Será que ranger os dentes é normal? Será que em alguma fase isso pode ser de fato fisiológico? Então, o que a gente precisa lembrar? Que o bebê, ele balança os braços, balança a perna, balança o corpo, tomba o pescoço e também faz bruxismo. Então, o bruxismo, ele é considerado fisiológico, só que existe essa classificação. Por que que ele é fisiológico em alguns casos? Que a gente tem que lembrar que a infância, ela é um período marcado por um intenso crescimento dessa criança. Ela está crescendo em altura, seus ossos estão se desenvolvendo, ela está tendo um desenvolvimento psíquico, neuromuscular, e os dentes também estão nascendo. Os dentes estão saindo da sua posição intraóssea, sua posição que estava sendo formado para sua posição fisiológica, para sua posição de ação. Então, conforme esses dentes eles vão nascendo, a gente sabe que a quantidade desses dentes na boca vai influenciar diretamente na estabilização da mandíbula. Então, quanto mais dentes essa criança tiver, mais estabilidade essa criança tem. E isso também está diretamente relacionado com a maturação neuromuscular para o desenvolvimento dos movimentos padronizados de mastigação e deglutição. Então, uma criança que está crescendo o dente, nascendo os dentes, esses dentes estão em erupção,
ela pode estar fazendo esse processo de bruxismo porque é novos contatos dentários. O corpo está se acostumando, ele está criando novas conexões neuronais em relação à mastigação, em relação à deglutição. Então, esse crescimento é normal, esse período é normal a criança apresentar características de bruxismo. E esse período de erupção, ela é classificada por uma instabilidade da mandíbula, uma instabilidade mandibular, que acaba causando, então, esse comportamento de bruxismo do sono e em vigília em algumas crianças. Prestando atenção nisso, a gente traz algumas informações do que os artigos trazem para a gente, algumas revisões sistemáticas, que a presença do bruxismo em crianças, ela acaba sendo muito prevalente, principalmente quando a gente está tendo a erupção dentária. Então, durante a erupção dentária, a gente percebe que existe essa presença de bruxismo em mais ou menos 56%, e já depois que a gente tem a erupção dos segundos molares descidos, ou seja, a dentição descida está completa, isso reduz para 25%. Olha que interessante, né? De fato, bem interessante. E aí, eu pergunto para vocês, bruxismo fisiológico, ele existe, né? Então, o bruxismo fisiológico é considerado o quê? Quando a musculatura ela está se estabilizando, conforme ela está se estabilizando, o comportamento desse bruxismo, desses contatos prematuros, desses novos contatos dentários, eles vão regredindo espontaneamente, conforme a criança cresce. Conforme os dentes erupcionam, esses contatos e esse comportamento vai regredindo e vai sendo regulado pela maturação desse sistema estomatognático durante esse período e pelos dentes que vão entrando em erupção, ocupando a sua posição e as suas funções, certo? E outra pergunta, o bruxismo pode ser patológico? Tem bruxismo patológico na infância? Então, o bruxismo, ele está relacionado a alguns fatores psicológicos, quando a gente fala de bruxismo patológico, como, por exemplo, crianças que são muito ansiosas, que têm alto nível de ansiedade, os pais relatam assim, olha, eu nem conto para ele quando a gente vai viajar, porque ele não dorme à noite. Quando tá a semana de prova, é a semana inteira dormindo mal, preocupado, porque é uma criança super ansiosa. Você percebe, é uma criança que mexe muito as mãos durante o consultório. Tudo que você vai fazer na sua consulta, ela fica perguntando, doutora, vai usar isso aqui? Doutora, vai fazer isso? Ela é muito ansiosa, ela quer saber de tudo. Então, isso é um fator, a gente liga um alerta já em relação ao bruxismo nessa criança. Já fatores relacionados à higiene do sono, por exemplo, como é o sono dessa criança? Ela usa telas à noite? Quanto tempo ela dorme? Ela dorme com barulhos, ela divide o quarto com alguém, dorme com os pais, ela só dorme com a luz acesa. Sabe aquelas luzinhas que coloca na tomada? Ou deixa a luz do banheiro, ou abajur, enfim, tudo isso está relacionado. Lembra do ciclo circadiano que a gente falou em relação à luz? Se a gente tem luz, se a gente tem presença de luz ou estímulo de luz antes de dormir, a gente vai ter um aumento da produção do cortisol e não vai estar produzindo melatonina. Então, essa criança não vai conseguir dormir, tá? Então, acaba acontecendo bruxismo, existe um estresse aí. E quais são as consequências de um bruxismo patológico, então? Existe o desgaste dentário, a perda tecidual desses tecidos dentários, podendo acabar expondo dentina, ou até mesmo a polpa, tendo que fazer alguns procedimentos mais invasivos, procedimentos restauradores, procedimentos endodônticos, em alguns casos mais complexos, tá? O insucesso de tratamentos restauradores, então, pessoas que rangem muito os dentes, pode ter fratura nessa restauração, deslocamento dessa restauração. Outras consequências, a criança pode ter uma grande fadiga muscular, então vai reclamar de dor na musculatura, no momento de mastigar, parada, ela vai falar que dói, às vezes dói aqui, dói a cabeça, o músculo da mastigação, os músculos envolvidos na mastigação, porque é muito tensionamento. Isso pode também acabar causando uma disfunção temporomandibular, acabar causando um problema lá na ATM. Então,
Se eu perguntar, né, se a gente falar, mas olha, será que eu vou acabar atendendo uma criança que tem bruxismo? Qual é a prevalência disso, né? Qual é a importância de eu saber sobre o bruxismo, de eu entender como eu vou diagnosticar, como eu vou tratar, sendo que eu só atendo crianças? O bruxismo do sono no Brasil, ele tem uma prevalência de 30 a 32% na infância. Então, a gente tem uma grande porcentagem de 10 pacientes, 3 pacientes vão apresentar bruxismo. O bruxismo em vigília, ele já tem uma prevalência menor, de 19%. De modo geral, acaba sendo que o bruxismo do sono ele é mais prevalente em crianças e ele também, consequentemente, acaba sendo mais estudado. Então, se você trabalha com crianças, se você vai trabalhar com crianças, se esse é o seu objetivo, em algum momento você vai tratar alguma criança que tem bruxismo ou que tem essa queixa dos pais. E a gente precisa saber identificar se é um bruxismo fisiológico, se é um bruxismo patológico, quais são os fatores que estão causando isso, se é um fator patológico, se é um fator de proteção. A gente vai tentar identificar todos esses fatores. E aí, né? Se eu tenho uma criança que os pais estão relatando, se eu vejo sinais clínicos, como que eu vou diagnosticar? Como eu vou falar, bater o martelo que é mesmo um bruxismo do sono, se é bruxismo em vigília, ou se não é, ou se é só um movimento de bruxismo, mas que é fisiológico em relação à erupção dentária, né? Como que você vai diagnosticar isso? Então, o diagnóstico, ele é feito, pode ser feito por dois métodos. O método mais utilizado, de mais fácil acesso, que provavelmente é o que vocês vão utilizar, que eu utilizo no consultório, é um questionário, tá? É uma anamnese muito bem feita, completa, com vários requisitos, com vários pontos que a gente precisa investigar. E esse método ele é muito utilizado, tanto em ambiente clínico, então no consultório, quanto em ambiente de faculdade, universidade, para fazer pesquisas. A gente ainda sabe que o padrão ouro, tá? Que vai trazer, assim, com certeza, se essa criança ela é bruxista ou não, é uma polissonografia. Só que essas crianças têm que se deslocar até uma clínica, dormir lá, para anotar todos esses parâmetros, enfim. Esse exame é mais utilizado em adultos, não tem um consenso ainda nos parâmetros para fazer esse tipo de exame em crianças. Então, acaba sendo que o questionário é o que a gente vai mais usar. Então, de uma forma geral, o diagnóstico ele vai ser construído em 3 etapas. O primeiro é você observar os sinais clínicos do seu paciente, depois o relato dos pais, então a anamnese muito bem feita, e descobrir os fatores associados. O que seria, então, Bia, os fatores, né, os sinais clínicos? O que eu devo observar? Então, se seu pai e a mãe vêm com essa queixa, tá? Que essa criança é bruxista, que ela range os dentes à noite, ou que ela tem dores muscular, que ela aperta muito, você vai precisar abrir a boca dessa criança e fazer um exame. Observar se tem faceta de desgaste dentário. Então, olha, aqui nessa imagem, nessa minha paciente, a gente pode observar que a gente já tem exposição de dentina. É um caso um pouco mais severo, mais complexo. De uma vista lateral, a gente consegue ver esse desgaste bem acentuado, tanto, né, nos dentes superiores quanto nos inferiores. E essa paciente, ela tinha uma característica que a face dela era braxifálica, ou seja, ela tinha bastante força muscular. Era uma criança ansiosa que fazia bruxismo em vigília e bruxismo do sono. Então, a gente observava isso. Outros sinais que a gente também pode observar é a linha alba, que é a marca de edentações na mucosa bucal. Também, marcas de edentações na língua pode significar que essa criança faz apertamento, que essa musculatura está muito contraída. Se a gente também fazer palpações, essa criança reclamar de dor, pode também ser um sinal, tá? De fadiga muscular. Outra coisa, né? Então, depois dos sinais clínicos, você observou, você vai anotar lá o que você viu de desgaste. Você vai buscar o relato dos pais. Então, além de fazer uma anamnese muito bem detalhada, você pode entregar um questionário para eles preencherem em casa, para eles se atentarem bastante a algumas perguntas, que o questionário ele é bem amplo. Existem alguns questionários disponíveis na internet, através de estudos científicos, que é muito utilizado, que eu posso passar para vocês no final. Para quem tiver curiosidade, pode me mandar uma mensagem, eu posso estar disponibilizando, tá? Esse questionário. Mas algo que é muito interessante também é que os pais façam um diário de registro do bruxismo do sono. Então, geralmente, a gente vai disponibilizar
uma folha com uma tabela que vai estar falando das semanas, então, primeira semana, segunda semana e os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, domingo. E o dia que a criança fazer o ato de bruxismo, né? Então, o dia que ela ranger os dentes, os pais devem anotar com um X. E aí, a partir desse quadro, né, desse diário, a gente vai conseguir identificar qual frequência, né, e como isso já está, se está muito avançado, se ainda está no início, a gente vai tentar identificar se é um bruxismo mais, né, um bruxismo mais patológico ou se de fato é uma fase transitória que os pais perceberam, estão preocupados, mas que vai passar já já. E aí, né, além de buscar sinais clínicos, relato dos pais, a gente tem que buscar os fatores associados. Então, quais fatores associados seriam isso? Genético. Os pais, eles também rangem os dentes, né? Pai ou irmão, eles se relatam isso para você? Pode ser genético, sua criança pode estar tendo isso, desenvolvendo isso naquele momento. Outro fator associado, distúrbio respiratório. Então, essa criança tem asma, bronquite, ela tem apneia obstrutiva do sono, tem alergia em alguma coisa mais complicada, ela tem desvio de septo, tem alguma obstrução, ela respira mais pela boca, tudo isso a gente vai ter que observar, né? Se essa criança tem olheira, se essa criança tem uma face cansada, né? E aí, de acordo com essas características, com os relatos dos pais e com a sua anamnese muito bem feita, você vai poder encaminhar essa criança, talvez um tratamento ortodôntico, se esse palato for muito ogival, a gente precisar aumentar, né, fazer uma expansão maxilar, porque a gente sabe que o palato é o céu da boca, mas é o chão do nariz. Então, se a gente abre o palato, a gente vai conseguir expandir para essa criança respirar melhor, várias coisas que a gente pode encaminhar. Então, se a criança tem um desvio de septo, por exemplo, tem que encaminhar para o otorrino. Se ela tem amígdala hipertrófica e não respira direito, encaminhar para o otorrino. Sempre um trabalho multidisciplinar. Distúrbios do sono. Então, os pais vão relatar para você, olha, meu filho é uma criança que tem muito medo de dormir sozinho, sempre tem pesadelos, gosta de dormir com a mão dada, gosta que eu fico do lado. Se eu saio do quarto, ele dispersa. Então, a gente vai percebendo alguns indícios e outra vez, a gente precisa trabalhar com outros profissionais. A multidisciplinaridade aqui é muito rica para tratar o que está causando. Desculpa. Por exemplo, encaminhar para uma psicóloga, tentar entender por que essa criança não dorme direito, né? O que está acontecendo com ela para que está gerando, que está sendo o gatilho desse bruxismo. Qual é o cronotipo dessa criança? Essa criança é um cronotipo mais matutino ou mais noturna? Ela fica mais elétrica durante a noite e mais sonolenta durante o dia? Precisa regular esse ciclo biológico, esse ciclo circadiano, colocar o ritmo certo. Então, tudo isso precisa ser tratado, conversado muito bem com os pais. E o comportamento? É uma criança ansiosa? Como que ela é na escola? Ela tem amigos? Ela sofre bullying? Acabou de nascer um irmãozinho, né? Tá tendo essa dificuldade. Muitas vezes, a perda de um familiar, a entrada de um familiar, mudança de casa, mudança de escola, tudo isso pode causar alterações no comportamento. E claro que você, identificando esse fator, você vai encaminhar essa criança para um profissional que possa te auxiliar tratando a causa, tá? E aí, o dentista, aonde entra o dentista no tratamento? Então, a gente sempre tem que buscar tratar os fatores associados com correlação com outras profissões. Então, se tem um problema no comportamento relacionado ao sono, se a criança ronca, tem um sono insuficiente, ela baba, dorme de bruço, tudo isso pode ser risco associado ao bruxismo infantil. A gente precisa trabalhar com outros profissionais. Vou ficar insistindo nisso, porque dentista não trata a causa muitas vezes, a gente trata sintomas. Então, a gente precisa sempre estar cercado de outros profissionais para nos auxiliar nesse tratamento. Já os fatores associados também, tratamento desses fatores. Então, o sono,
regular esse relógio biológico humano, para essa criança conseguir dormir as 8 horas por dia, render mais durante o dia e dormir durante a noite. O padrão respiratório, se é uma criança que tem uma respiração bucal, se ela tem a apneia, isso pode ser um fator de proteção e está causando bruxismo. Por que é um fator de proteção? Se a criança, por exemplo, tem apneia obstrutiva do sono, a gente sabe que ela vai ter alguns períodos que ela não vai respirar direito, né? E aí o corpo vai acabar gerando um fator de proteção que é o ato de ranger os dentes, o bruxismo, para que entre ar pela boca e ela consiga respirar ou ter um micro despertar para que ela respire. Então isso é um fator de proteção, tá? De uma forma simples para explicar para vocês. Esse fator de proteção também pode estar relacionado, por exemplo, com gastrite. Se a criança tem gastrite, ela dorme, né? E esse estômago está muito ácido, causa, né, problemas relacionados à alimentação. O que vai acontecer? O bruxismo, o ato de ranger os dentes, vai estar estimulando a produção de saliva. A gente sabe que a nossa saliva ela é mais básica, tem um pH mais básico, e o nosso estômago tem um pH mais ácido. Se a criança está com gastrite, o pH está mais ácido ainda, e a produção de saliva, ela vai acabar deglutindo e o corpo tenta fazer essa regulação desse pH do estômago através da saliva. Então, o corpo é inteligente e muitas vezes o bruxismo pode estar nos indicando algum problema sistêmico. E a gente sempre precisa investigar a causa. E também os componentes psicossociais, né? Então, se a criança é muito estressada, ansiosa, se ela tem altos níveis de responsabilidade, se ela faz muita coisa, então, assim, ela faz prova de... Ela faz inglês, tá na escola, faz outras atividades, precisa tirar muita nota boa na prova. Se os pais cobram muito dessa criança, ela acaba sendo uma criança também mais estressada, tendo um estresse mais alto, né? Ser mais ansiosa. Se ela passa por bullying, como eu falei, mudanças também, isso é muito importante a gente buscar. E os sinais clínicos, que seriam, né? Na dentição decídua, principalmente o desgaste dentário, que seria nos caninos, dor de cabeça, e já nos adultos, na dentição permanente, que a gente vê também em crianças mais velhas, seria a hipertrofia dos músculos mastigatórios, dores muscular, principalmente na região desses músculos mastigatórios, marcas de edentação na língua e na mucosa jugal, que é a famosa linha alba. Além disso, o desgaste dentário por atrição e fraturas dentárias ou fraturas nas restaurações. Isso tudo é um indicativo, é um sinal clínico que essa criança, de fato, é bruxista, faz um bruxismo patológico. Existe um trabalho que eu acho muito legal e aconselho vocês lerem para complementar bastante a nossa palestra de hoje, que ele chama Protocolo Clínico para Bruxismo Infantil, uma proposta em construção, da professora Júnia Maria Serra Negra, que é uma das referências no assunto, uma das pessoas que mais estudam sobre bruxismo no Brasil, bruxismo infantil, né? E aconselho vocês lerem. E eu trouxe algumas informações desse artigo que vou falar um pouquinho mais para vocês. Então, no artigo da Júnia, ela sugere que o dentista ele deve, durante a sua avaliação, proceder através de um passo a passo, que seria, primeiro, uma anamnese muito bem detalhada, buscando identificar o perfil psicológico daquela criança, daquele adolescente, buscar um histórico familiar de bruxismo, buscar sobre as características do sono, como ela dorme, como é esse ambiente familiar, então se os pais são casados, se são separados, se nasceu um irmãozinho, se alguém morreu da família, está passando por esse período de luto, como é que tá, né? Como que é o ambiente escolar, se mudou de escola, se está na mesma escola, se sofre bullying. Será que as mães sabem, de fato, se essa criança sofre ou não bullying? Tentar investigar isso mais a fundo. Em relação ao sono. Então, buscar com os pais ter um diário do sono. Então, essa criança possui uma rotina para dormir, dorme tempo suficiente, faz ruídos ou movimentação muscular durante o sono, ronca, baba, usa telas, né, antes de dormir, acorda cansada ou irritada ao longo do dia, como cochila, ela fica mais desatenta, isso é muito importante. O sono é muito importante para uma criança. E o exame clínico, né? É importante o dentista avaliar o tipo facial dessa criança,
se ela respira pela boca, se ela tem queixa de dores, né, principalmente no músculo masseter e no temporal, se ela tem desgaste dentário já por agressão, se tem alguma fratura em algum dente, alguma restauração, se ela já tem uma marcação na mucosa jugal. E a gente deve se atentar sempre, né? Se essa criança está com a dentição decidua incompleta, o relato dos pais é fundamental para o nosso diagnóstico. E fazer uma atuação conjunta com outra equipe, com uma equipe multidisciplinar, é muito importante para esse tratamento, tá? Então, o dentista geralmente vai tratar sintoma e a causa a gente vai acabar buscando outros profissionais. Ainda esse artigo da Júnia traz protocolos de atendimentos tanto na dentição decídua, quanto na mista, quanto na permanente. E é super legal, é fácil, é didático da gente entender que isso pode até nos ajudar no momento de questionar os pais. Então, um exemplo, a criança relata que tem realmente um bruxismo, sim ou não? Se sim, essa dentição decídua está em erupção ou está completa? Se está em erupção, já tem desgaste? Tem dor muscular? Se não tem, então é um bruxismo fisiológico. Não tem dor muscular, não tem desgaste dentário. Vou acompanhar e vou orientar. Opa, tem desgaste muscular, ou tem desgaste dentário, tem dor muscular, então é um bruxismo patológico. Preciso intervir. Então, qual seria a minha intervenção? O que eu devo fazer? Posso prescrever, por exemplo, tintura de melissa, floral de Bach, que eu acho super interessante. Tentar controlar a ansiedade dessa criança, estimular a fazer mais esporte, cansar bastante a criança durante o dia, para que ela durma à noite. E acompanhamento psicológico, tá? Já a higiene do sono, outra coisa que é super importante a gente falar, e eu bato na tecla sobre isso. Evitar substâncias estimulantes antes de dormir, que seria Coca-Cola, chás, café, chocolate. Evitar a exposição a telas por, no mínimo, 2 horas antes de dormir, tá? Então, evitar ficar mexendo no celular, assistindo televisão, aquela criança que fala, ela só dorme assistindo desenho. Isso vai ter que ser diminuído, conversado com os pais, porque a gente vai ter estimulação da produção do cortisol e não vai estar produzindo melatonina. Essa criança não vai conseguir dormir de fato. Quarto, tem que ser escuro, tem que ser silencioso, certo? Esse protocolo vai falando um pouquinho da dentição mista, da permanente. Quem tiver interesse, pausa o vídeo, tira print ou leia o artigo, né? Que é o que eu sugiro, para que vocês consigam realmente compactar todas essas informações, ok? E aí, né, uma pergunta que muita gente faz. Uso de placa interoclusal, devo usar em criança ou não, né? Em dentição decídua, em dentição mista? Será que não atrapalha o crescimento? O que vocês precisam ter em mente, principalmente? A placa não é efetiva para o bruxismo, ela não trata bruxismo. Então, a gente sabe que tem muitos casos, principalmente em adultos, que vai no dentista, o dentista dá a placa e fica por isso mesmo, aí tem que trocar a placa. Mas essa criança, ela ainda vai estar fazendo o ato de ranger, ela ainda vai estar tendo essa constrição muscular muito grande, né? Mas a única coisa, né, que a placa ajuda de fato é que ela pode ser empregada para proteger os dentes, as estruturas dentárias. Então, se a criança tem um desgaste dentário muito grande, igual aquele caso clínico que eu mostrei, e ainda digo, se essa criança dorme com alguém no quarto e acaba acordando essa pessoa, atrapalhando a vida, essa rotina noturna, né, o sono de outra pessoa, seja do irmão, seja dos pais, a gente prescreve a placa, a gente indica a placa para que evite esse transtorno, mas a gente sempre vai associar esse tratamento com um tratamento com outro profissional, tá? Então, sempre vai ser em conjunto, porque a placa, ela vai só proteger a estrutura dentária, mas ela não trata bruxismo. Então, a gente precisa tentar fazer essa associação para quando tem indicação, tá? E eu também indico muito fazer as práticas integrativas, que as PICs, que elas são muito indicadas, até pela Organização Mundial da Saúde, porém, ainda existem pouca evidência científica, né? Pouca evidência na literatura sobre as práticas integrativas, e aí alguma delas que eu uso e que alguns outros profissionais que eu trabalho junto, que eu aprendi dessa forma, que é, por exemplo, auriculoterapia, laser de baixa intensidade em pontos de acupuntura, para tratar as dores faciais, as dores musculares que essa criança tem. Também
estimular através de floral de Bach, o sono, ajudar em alguns pontos, algumas coisas que pode ser indicado. Então, eu vou deixar alguns artigos aqui que trazem essa evidência, que falam para vocês, mas ainda faltam estudos. Então, quem está no mestrado, quem está no doutorado, quem busca fazer, quem quer seguir essa carreira acadêmica, até para TCC, eu oriento vocês a estudarem sobre práticas integrativas, é algo que tem muito pouco e é muito rico, e eu acho que seria, assim, de grande valia para a odontologia, caso alguém se interesse a estudar sobre isso, principalmente em relação a essas práticas integrativas e o bruxismo na infância, tá? Existem poucos estudos e a gente precisa estudar cada vez mais e mais, tá? Então, o laser, de fato, traz diversos benefícios. Aqui é um vídeo, mas eu acho que ele não vai conseguir passar da forma que eu gostaria, ele tá cortando na imagem do vídeo, mas eu no meu consultório, com o meu paciente fazendo auriculoterapia e o laser de baixa potência nos pontos para dor orofacial, para bruxismo, tá? Então, aqui tem uma orelha também, que tem alguns pontos, aqui tem o triângulo cibernético, Shemen, que eu acho assim, que é um dos pontos que a gente mais usa para auriculoterapia, a gente tem ponto da ansiedade, sono profundo, a gente tem mandíbula e maxila, enfim, não tenho tempo para explicar muito sobre isso, para entrar nesse assunto, sobre a medicina tradicional chinesa, sobre as práticas integrativas, mas é algo também que a gente pode usar para tratar os sintomas, certo? E falando um pouco mais do laser, por que que a gente pode usar o laser nesses pontos de auriculoterapia, por exemplo, pontos de acupuntura? O laser, além dele reduzir a dor, porque ele altera o potencial de ação dos nervos periféricos, ele diminui a velocidade da condução do axônio, que é uma parte do nosso neurônio, que é a célula nervosa. Se diminui a velocidade, a dor também vai diminuir. Também consegue reduzir o potencial da membrana mitocondrial, vai inibir a liberação de ácido araquidônico, que afeta as células lesadas, que acabam produzindo metabólitos e interage com esses receptores de dor. Ela tem um efeito fisiológico nos acupontos, então, quando a gente usa o laser de baixa intensidade, no comprimento de onda de infravermelho, a gente consegue chegar nesses acupontos e ter um efeito muito bom. Consegue liberar a serotonina, a bradicinina e a histamina, que é um anti... a histamina é um anti-alergênico, né, que vai tratar, por exemplo, alergias que a gente tem internas no nosso corpo, e isso de forma fisiológica, de forma natural, e também tem ação na fibrinolítica, então, de fato, vai ajudar na dor, vai ajudar nos sintomas, tá, do bruxismo. Isso ainda tem uma baixa evidência científica, como eu já falei, precisa ser mais estudado, mas é algo que vocês podem pensar e que acredito que vai sendo o futuro, certo? Como conclusão, a identificação e o tratamento do bruxismo é um grande desafio para nós dentistas, porque a gente ainda não tem um protocolo, a gente não tem muitas evidências, a gente não tem muitos estudos, a gente não tem um passo a passo para falar, ó, de fato, o bruxismo é assim, trata assim. E o bruxismo, ele pode ser fisiológico ou patológico, a gente precisa de uma avaliação clínica extensa, bem detalhada, para a gente conseguir identificar a presença de sinais clínicos patológicos, por exemplo. E essas grandes variações podem acontecer durante o crescimento da criança. Cada fase apresenta a sua particularidade e a gente precisa se atentar a isso. Qual fase essa criança está? Está em dentição decídua? Está erupcionando? Está na dentição mista? As meninas, por exemplo, estão na menarca, que é a primeira menstruação, tem muita mudança hormonal. O que está acontecendo com essa criança? Qual é a fase que ela está? Eu gostaria de finalizar, só falando um pouquinho mais sobre mim. Eu sou cirurgiã dentista, formada na Unicesumar, fiz mestrado e especialização na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Inclusive, super recomendo para quem quer fazer e seguir na odontopediatria, fazer mestrado e especialização na FORP. É uma faculdade muito rica, que traz muito conhecimento e também fala muito sobre as práticas integrativas. E também deixo meu Instagram aqui para vocês, @Beatriz Zamboni, para quem quiser conversar, tirar dúvida, acesso a mais artigos, eu posso estar conversando com vocês por lá.
E eu agradeço muito pela atenção, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha agregado de alguma forma ao conhecimento de vocês. E queria finalizar com essa frase, essa reflexão da Santa Lúcia, que o caminho ele pode ser árduo e penoso, porém pense no que você pode encontrar no fim dessa etapa. Tudo que requer sacrifício tem uma recompensa. Muito obrigada e espero encontrar vocês pessoalmente em algum dia por aí, né, em algum congresso. Abraço grande e até a próxima!